Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero apresentar para vocês uma menina muito especial para mim. Essa menina se chama Amanda. Dá tchau lá, Amanda. Bom, a Amanda pediu para participar do vídeo de hoje e eu, sem dúvidas, disse sim. Bom, hoje eu quero falar de uma palavra muito importante, que eu creio que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Sabe, talvez, perdão, você esteja passando por uma situação difícil, situação financeira, uma situação familiar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, essa palavra ela pode mudar a sua vida, dependendo da maneira de como você vai responder essa palavra. Eu quero falar para vocês de uma palavra que vai nos ajudar a tomar direções. O título dessa palavra vai ser Direcionado por Deus. Bom, essa palavra está em Lucas 5. E se você abrir Lucas 5, Lucas 5:5, diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda noite, observe isso, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei as redes. Em outras traduções está, segundo a tua palavra. Bom, eu quero falar para vocês de uma palavra bem simples, mas que tem muitos conteúdos. Eu quero falar para vocês de uma palavra bem simples, mas que tem um conteúdo muito importante, que é a palavra de Lucas 5. É que quando Pedro ele vai pescar, nós sabemos que Pedro ele era um pescador. Então podemos entender que a profissão de Pedro era pescar, sim. Agora, olha que interessante. Pedro, ele sabia pescar. Nós sabemos pela história de Pedro que ele era um homem que ele se desenvolvia bem naquilo que fazia, ainda que cometia muitos erros. Mas Pedro ele tinha uma coisa que Jesus via. Pedro ele tinha perseverança. Se você olhar a história de Pedro, Pedro sempre foi um homem de muita ousadia. Quando numa passagem, eu não me lembro onde está, fala de acho que é Mateus 14, se eu não me engano, fala de uma tempestade que ataca o barco onde Pedro estava com seus amigos. E enquanto todos temiam a tempestade e o mar, Jesus se aproxima e eles pensam que Jesus era um fantasma. Só que Pedro não. Pedro diz: Mestre, se és tu, faça com que eu vá até aí. Então uma das características que eu vejo em Pedro era que Pedro não era somente perseverante, mas também Pedro tinha ousadia e muita coragem. Bom, nós sabemos que ousadia, coragem e perseverança são importantes para a nossa vida, se usarmos de maneira correta. Mas eu quero falar para vocês de Lucas 5. Bom, quando nós olhamos para Lucas 5, nós vemos um contexto. Qual é o contexto? Alguém que trabalhava muito, mas que tinha pouco resultado. Isso acontece com muitas pessoas. Quantas pessoas se esforçam muito, trabalham muito, mas não conseguem ter o resultado que esperam? Perdão pela Tourette, eu tenho síndrome. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Inclusive, muito aconteceu comigo. E até hoje, às vezes, acontece. Por que que acontece? Porque muitas vezes nós não procuramos a direção de Deus. Por isso que o título é Direcionados por Deus. Quantas pessoas têm negócios, ou até um emprego, mas acabam sendo demitidas. E talvez na sua empresa acabam falindo. E muitas vezes nem acontece isso. Simplesmente desistem. Porque se esforçaram, quem sabe, muito e tiveram pouco resultado. E a resposta sempre é a mesma. Não valeu a pena. Eu achei que ia dar, mas não deu.
Talvez até no seu relacionamento você faça isso. Talvez dentro da sua família você tenha investido muito e tenha tido pouco resultado. E hoje você está olhando com os olhos de desistência e pensando, eu acho que não dá mais. Mas a palavra de hoje é, continua, prossiga, porque dá sim. Você precisa ser direcionado por Deus. Deus sempre vai te dar uma direção correta, a qual, como você deve prosseguir para ter um bom resultado naquilo que você está fazendo. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas ouvir a voz de Deus numa situação difícil, porque muitas vezes nós ouvimos mais a nossa vontade, a nossa alma, ou olhamos para a situação. E isso acontece com muitos de nós. A Bíblia vai dizer que Pedro ele estava pescando, só que quando Jesus encontra Pedro pela manhã cedo. Mas, pelo que nós lemos aqui, Pedro, ele tinha pescado a noite toda. Já parou para pensar? Você imagina um pescador passar uma noite inteira pescando e não pescar nada. Simplesmente nada. Nem sequer um peixe. Deve ser muito frustrante. Quando Pedro chega à margem pela manhã cedo, a Bíblia diz que Jesus estava observando Pedro. Aqui já tem uma revelação. Deus sempre está nos observando. Independente de você ser cristão ou não ser, Deus está sempre observando tudo. E isso é um bom sinal. Mesmo nas horas que você fracassa ou nas horas que você é bem sucedido, Deus sempre está ali. Então significa que, como Deus está sempre me observando, eu posso a todo o momento parar e falar com Deus. Quando Jesus observa Pedro na beira da praia, Jesus observa uma coisa, que Pedro estava lavando as redes. Olha que interessante essa palavra. Pedro lavava as redes, significa o quê? Quem lava as redes não vai desistir. Um pescador que não pesca nada, que simplesmente dá o parecer de que fracassou. Mas pela manhã, depois de ter tentado uma noite inteira, ele lava suas redes, ele demonstra algo para Deus, que ele não estava desistindo. E quem sabe, para muitos de vocês e para mim também, está sendo assim. A gente tem tentado, mas não tem desistido. Ainda que você pense, você está lá, continuando. E isso é muito importante para Deus. Isso se chama perseverança. É quando você não tem mais motivo para continuar, e você continua. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. O Espírito Santo, Deus, ele se agrada dos perseverantes. Só que Pedro talvez não estivesse tentando da maneira correta. E qual seria a maneira correta, Jefferson? Com Deus. Jesus observa a situação de Pedro e Jesus chega até Pedro. E Jesus disse assim, me empresta o teu barco? Ou posso entrar? Bom, se você ler, você vai ver que o entender é esse. Então Jesus, ele pede licença, de alguma forma. Por isso que tem uma palavra que diz, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir. Jesus, ele nunca vai invadir a sua vida. Você precisa permitir que Jesus entre nela. Que Jesus entre no seu casamento. Que Jesus entre nos seus negócios. Que Jesus entre no seu emprego. Nas suas amizades. No seu ministério. Aonde você for. Jesus precisa estar ali. E como que eu coloco Jesus hoje? A palavra. Toda vez que eu ando debaixo dessa palavra, eu estou andando debaixo da cobertura de Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está dizendo, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a nossa vida. Jesus entra no barco, e a primeira coisa que Jesus fala para Pedro, depois que ele ministra, velejai para o profundo. Dependendo da sua tradução, vai para alto mar. Mas vamos falar de velejai para o profundo. Vai existir vezes em nossa vida que Jesus vai permitir que algumas coisas difíceis aconteçam.
para que nós venhamos procurar por Ele e termos uma relação mais profunda com Deus. Por isso não desista. Se você está passando por uma situação muito difícil, onde você acha que nada mais tem valor, pode ser que Deus esteja te trazendo para um processo de aprofundamento com o Espírito Santo, de intimidade. E coisa boa isso. Eu sei que na hora parece que nós não entendemos nada e sempre dá vontade de parar. Mas você já parou para pensar que Deus pode estar querendo te trazer para mais perto dele? Eu creio que sim. Para você que crê na palavra do Senhor, você que tem fé em Jesus Cristo, não desista antes de consultar o Senhor. Eu sei que muitas pessoas também desistem porque às vezes não é o negócio certo, às vezes você não está no ministério certo, mas antes de qualquer decisão você precisa ter certeza do que você está fazendo. Jesus entra no barco de Pedro e ali a história de Pedro começa a mudar, ainda que Pedro não soubesse. Significa que quando eu levo Jesus para dentro daquilo que eu estou fazendo, automaticamente a minha história começa a mudar, ainda que não pareça. Jesus entra, eles velejam para o profundo. E ali, Pedro, ele começa a ter um momento a sós com Jesus. A princípio, né? Porque tem outras traduções que dizem que Tiago e João também velejavam com ele. Mas vamos falar de Pedro e Jesus. Bom, quando eles estão ali, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lançai vossas redes. E se você olhar em João 21, se eu não me engano, está dizendo que existe uma direção, à direita. Mas em Lucas 5 não. Em Lucas 5 diz: lançai vossas redes. Significa que Jesus espera o momento certo para lançar as redes. E ali Pedro olha para Jesus e ele responde assim: Senhor, nós pescamos uma noite inteira e não apanhamos nada. Nada pegamos. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. Agora entra a revelação. Pedro tinha tentado uma noite inteira, mas Pedro tentava da sua própria maneira. Quando Jesus entra no barco, Jesus dá a ordem certa, na hora certa. E adivinha? No mesmo lugar onde Pedro não tinha pescado nada, Pedro enche um barco ao ponto de dividir com outros barcos. Então eu creio que através dessa palavra não é o lugar que eu estou. Não é a igreja. Forte. Não é o negócio. Dependendo da situação. Às vezes é o meu modo de agir diante das situações. Então, quando Pedro escuta a voz de Deus, quando Pedro faz segundo a vontade do Senhor, a Bíblia diz que Pedro lança as redes. Agora eu te pergunto uma coisa. Olha o tamanho da fé de Pedro. Pedro volta no mesmo lugar onde ele tinha fracassado. Ele caiu na cheia. Deus já está falando com pessoas através desse vídeo. E eu creio que Deus vai falar com você. No mesmo lugar onde Pedro não tinha pescado nada, ele volta naquele lugar. E naquele lugar, Deus honra Pedro. Pedro não trocou de barco. Pedro não trocou de mar. Não. Pedro só mudou a maneira de ver as coisas. Uma das coisas que o Espírito Santo nos faz é mudar a maneira de nós enxergarmos a nossa vida, a vida das pessoas. A Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. E se meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Mas se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. E olha que incrível, mesmo Jesus diz o quê? Vós sois
sal da terra e luz do mundo. Quando Pedro escuta a voz do Senhor Jesus, Pedro lança as redes naquele lugar onde Pedro achou que talvez não pescasse mais. Não está escrito, eu vou conjecturando. E a Bíblia diz que Pedro, ele pesca tantos peixes ao ponto das redes se romperem. Ou quase se romperem. E ele enche um barco ao ponto de sobrar e dividir com aqueles que não tinham. Nós. Isso é sobrenatural. Quando você é direcionado pelo Espírito Santo, o que você tem é uma vida com abundância. Significa que o meu casamento ele vive em abundância. Os meus negócios em abundância. As amizades, o meu ministério, ele vive em abundância. Não significa que nós não vamos passar por desertos, por lutas, dificuldades, mas existe uma provisão sobre aqueles que escutam a palavra de Deus. Rekarimacho. Existe uma provisão. Toda pessoa que se dedica ao reino recebe do reino. Nós precisamos entender isso. Pedro, ele lança suas redes, ele pesca, ele enche seu barco, ele divide. Agora olha que interessante. E essa é outra revelação que eu quero entregar para vocês. Quanto tempo Pedro pescou e não pescou nada? Uma noite inteira. Podemos decidir que uma noite teria 12 horas? Só que quando Pedro coloca Jesus na sua vida, Jesus libera uma palavra. E aquilo que Pedro não conseguiu uma noite inteira, ele consegue num momento com Deus. Significa que coisas que você não conseguiu uma vida inteira, quando você aceita Jesus na sua vida, coisas que você demorou uma vida inteira e que nunca achou que ia conseguir, você pode conquistar em pouco tempo. Talvez você levou anos e nunca conquistou nada. Mas é possível que quando você coloque Jesus na sua vida, você conquiste aquilo que você nunca conseguiu em uma semana, em um mês, em um ano, 10, eu não sei. Eu não posso falar o tempo. Cada um tem o seu tempo. Eu sei que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo do que Deus tem para mim. Só que o que Deus tinha para Pedro não era um barco cheio de peixes. Mas foi a maneira com que Deus atraiu Pedro. O que Jesus tinha para Pedro era uma vida ao lado dele. Quando Pedro enche o barco de peixes, Jesus olha para Pedro e diz assim: agora larga tudo e me segue. Como isso? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus abençoa Pedro de maneira tão abundante? E agora diz para Pedro: larga tudo e me segue. Por que Jesus fez isso? Por dois motivos. Primeiro, Jesus mostra para Pedro o sobrenatural. Toda vez que você aceitar Jesus, é possível que você viva um sobrenatural com Jesus. Seja em finanças, seja espiritual, ou seja no físico. Segunda coisa, quando Jesus olha para Pedro e diz: agora larga tudo e me segue, Jesus estava dizendo uma coisa para Pedro. Essa é a palavra revelada. Se um momento comigo te trouxe um barco cheio de peixes, o que uma vida inteira não te traria? Forte isso, né? Eu não estou dizendo que Pedro ia ficar rico, porque nós sabemos que Pedro padeceu muito na carne quando começou a seguir Jesus. Porque agora Pedro tinha um ministério, Pedro tinha uma vida com Deus, Pedro tinha um propósito. Quem sabe até aquele momento Pedro não sabia o que era, não sabia o que ia fazer, e muito menos sabia o destino da sua vida. Pedro achou que ia ficar, quem sabe, para sempre um pescador. Mas Pedro se torna um apóstolo, um discípulo de Jesus, alguém que ganhou muitas almas para o Senhor. Ah, Jesus! É isso que Deus quer de todos nós. Entenda que um barco cheio de peixes para Jesus não é nada. Isso Ele faz no estalar de dedos. O que Deus quer de mim e de você é uma vida com Deus.
uma vida de entrega, uma vida em abundância, uma vida de paz, de alegria, e para que você também conquiste outras pessoas. O Senhor está te chamando nessa noite a ter uma vida com Ele, independente de você ter uma riqueza ou não, porque a maior riqueza é estar ao lado de Jesus. Naquele momento Pedro entendeu que muito maior do que a bênção era o abençoador. Se você está passando por uma dificuldade, está olhando esse vídeo, tempo ou fora de tempo, o Senhor está falando contigo. Volte para Jesus, e se você não voltou e quer aceitar Jesus, aceite. Vá até uma congregação, fale com alguém, aceite Jesus. Mude de vida, seja a partir de hoje direcionado pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não vai ter tropeços, que algo de ruim não possa acontecer, mas ao lado de Jesus tudo se torna mais fácil. E a minha oração hoje é para que Deus entre na sua vida e coloque tudo no lugar. Amém? Até aqui, eu quero agradecer a todos e orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que as pessoas que ouvirão essa palavra, Pai, serão tomadas pelo Teu Espírito Santo e se direcionarão até Ti, Pai. Pai, eu te peço que Tu abençoe a vida de quem está olhando esse vídeo, de quem está escutando essa palavra, Pai, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo, Pai, seja o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que direciona vidas. Amém? Like. Quer falar alguma coisa? Dá um tchauzinho.